E aí, Fernando, a gente bota a frase que é a seguinte: com Andrés no lugar de Gerson, Flamengo não perdeu em qualidade. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro, cara. O Andrés está muito bem, pelo menos nesse recorte inicial, ele está muito bem. Só tem uma questão que eu acho que o Gerson conseguiu entregar melhor, que era o jogo de corpo, o jogo físico, às vezes de ser pressionado, de matar a bola e fazer o giro. E isso o Gerson é um dos melhores, né? Que a gente tinha aqui no futebol sul-americano. Mas é o Andrés que está muito bem, né, no meio-campo com o Arão sempre muito constante, né? Um cara que vai bem na zaga, vai bem no meio-campo. E o Andrés que tá dando muita qualidade para construir o jogo, que ontem acelerou de uma maneira absurda no contra-ataque para marcar, que está conseguindo ser importante na marcação. Então, acho que nesse momento, né, o torcedor do Flamengo tem muito respeito pelo Gerson, por tudo que ele fez, era o Coringa, foi muito importante naquele esquadrão histórico da equipe. Só que o torcedor também não sente muita saudade, não, porque tá vendo o time funcionar. Né? Foi um tiro certeiro da diretoria, né? Pegou um cara que não tinha tanto mercado assim na Europa, né? Que não conseguiu se firmar muito na Europa, mas que tinha ali um talento suficiente para sobrar aqui no futebol brasileiro. Então acho que é verdadeiro, Luizinho. Nesse momento, o André está dando conta do recado. Ontem, para mim, foi o melhor em campo, né? Em um jogo que o time todo funcionou muito bem, ele de novo foi destaque. Desde que ele chegou, ele tá conseguindo render bem. E eu tinha uma dúvida, não sei o que vocês acham, eu achava que não ia ser fácil ele botar o Diego Ribas no banco, porque eu via valor no Diego. Eu sei que parte da torcida do Flamengo tem uma certa implicância com o Diego, mas ele conseguiu fazer isso de maneira natural. Você tinha dúvida se ele ia jogar um pouco mais avançado, porque ele pode exercer essa função, mas quando o time do Flamengo tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, não dá. Então ele pegou a vaga mais acessível e tá jogando assim com uma desenvoltura, com uma qualidade muito grande, cara. Impressionante como ele dá dinâmica pro time do Renato Gaúcho, é verdadeiro. E o Renato, ele é um mestre nessa organização de elenco, na tirada, na hora de tirar, na hora de encaixar um outro. Tem vezes que o destino também acaba concedendo ao Renato algumas oportunidades, tipo o Diego se machucar e ele encaixa o Andrés vai bem, aí na hora de você fazer a troca, você já tem ali uma estrada pavimentada. André Henning, olha, quando a gente fala do Gerson, eu vou repetir algo que eu falei na pergunta lá pro Fernando, pro Donan. Cara, estamos falando de um jogador que a gente já... Donan, vou chamar de Donan, não aguento. Parei de Fernando. Vocês que mandam, pô. Eu não aguento mais, Fernando. Eu não aguento mais. Mas fala Donan. Eu não aguento mais. É o seguinte, André, até que eu falei pro Donan ali o seguinte, era um jogador que é aclamado para ser titular da seleção brasileira. Você substituir qualquer jogador que tem esse rótulo aqui na mídia brasileira, de ser um jogador de nível de seleção e titular para muitos, não é fácil. O que você acha da nossa afirmação aqui? Cara, eu vou colocar como verdadeira e, assim, para minha enorme surpresa positiva. Eu fui um daqueles que, quando o Andreas foi contratado, falei, vai chegar para disputar a vaga para jogar minutos. A minha sensação era essa. Não chegaria para ser o titular absoluto, dono da camisa. Falei, vai chegar, vai ganhar aí minutos porque o Flamengo vai girar jogadores eventualmente. Ele vai ganhar minutos, mas vai ter que batalhar por uma vaga. E ele chegou senhor da razão, cara. Chegou chegando, sabe? Realmente, eu me surpreendi muito, positivamente, inclusive, porque eu gosto dele de graça. Ele já conversou com a gente aqui várias vezes, né? É um garoto da melhor qualidade. E assim, não é fácil, cara, você chegar num Flamengo, ainda mais no lugar do Gerson, que, como você disse aí, ele até hoje ele é reivindicado por muitos na seleção brasileira. Não é fácil. E ele chegou e tomou conta. E André, o Gerson hoje tá na seleção brasileira mais pelo que ele fez no Flamengo do que ele tá fazendo no Olympique de Marseille, porque ele não tá bem no Olympique de Marseille. Então, ainda é o resquício do que ele fez no Flamengo. Aí é uma discrepância absurda, é uma famosa incoerência, mas é uma coisa meio louca dentro do trabalho do Tite. No melhor momento do cara, o cara não era chamado. Aí no momento que ele entra em declínio, do ponto de vista até de confiança, porque ninguém é substituído o tempo inteiro. Ontem ele saiu bravo quando foi substituído. Ninguém é taxado de cara que não corre e não tem a sua confiança abalada. Claro que tem, qualquer jogador teria.
E aí esse é o momento que ele vai ter sequência na seleção. Isso é meio louco, né? E isso não é uma exclusividade do Tite, tá? Não, a gente já viveu vários momentos em seleção. Do cara jogar, todo mundo pedir, daqui a pouco quando o cara tá começando a declinar, aí que chama o cara, né? Parece que o cara tem que mostrar mais tempo ao que ele veio, e quando ele tá acabando, o cara fala, sei lá, ó, esse cara joga muito, deixa eu dar uma animada nele, convocar pra seleção, sei lá qual que é a mentalidade, não sei realmente. Mas ele realmente já mereceu mais do que hoje. Só que eu vou de verdadeiro, cara, o Andréas chegou como se estivesse chegando, né? Ô, Formiga, do ponto de vista, assim, da característica individual, é legal, o Gerson, ele era um cara mais ofensivo, vem para jogar ali numa posição de armador, tipo, segundo homem. O Andrés já foi um cara mais ofensivo, mas também já foi um cara mais dessa posição que ele está jogando agora no Flamengo. E muitos imaginavam que ele chegaria para ser uma alternativa mais do meio para frente, no sentido de ser um substituto da Everton Ribeiro, um eventual cara para substituir a Arrascaeta, porque tem o Thiago Maia ali, né, no meio de campo, que poderia exercer essa função do Andrés. O que você acha da nossa afirmação aqui? Eu acho que ela é absolutamente verdadeira. Inclusive, ontem a gente conversando no último lance, eu falei, cara, o gol que o Andreas Pereira fez, o Gerson dificilmente faria. Assim, ele não tem essa explosão e nem essa característica, essa fome de atacar o espaço, como o Andreas tem, porque o Andreas já foi ponta esquerda, ponta direita, meia esquerda, segundo homem, ponta de lança. O Andreas faz pelo menos 5 papéis, porque, de novo, o Andreas ele é um jogador europeu no Brasil. Apesar de ser nascido na Bélgica, brasileiro, a criação dele futebolística, ela é 100% europeia. Então esse moleque tem, desde a base até todos os estímulos no profissional e o nível de enfrentamento, um jogador europeu. O que a gente tem no Brasil é isso. E aí você vê o que é a diferença de dinâmica desse cara. E assim, não vou comparar quem é melhor, quem é pior. Eu só acho que o Andreas faz as coisas mais rápido que o Gerson. E para esse Flamengo, que está um pouquinho mais acelerado, eu acho que ele se encaixa até melhor para agora do que o Gerson. O Gerson, para o time do Jesus, talvez fosse melhor. Para o time do Renato, eu acho que o Andreas é melhor. E o Gerson é mais de controle, né? De pisar na bola. O Gerson é mais de controle. O Gerson está passando por algo agora lá no Olympique. E beleza que ele está fazendo outro papel, outra função até, e curiosamente, né, ele faz outra função lá, é chamado para a seleção para fazer outro papel que ele já fazia no Flamengo e que fazia muito bem, mas enfim, e que caiu no colo, né, ele foi convocado como um substituto, foi bem e agora está mantido na lista A. Mas o Gerson lá tem sido falado que alguns companheiros reclamam, quando é que você vai começar a correr? Porque, assim, é bonito ver o Gerson jogar? É bonito ver o Gerson jogar. É elegante, é estiloso, mas às vezes ele dá uma desacelerada numa parada que precisa de 2 pauzinhos a mais de velocidade. E o Andreas entrega isso. Assim, não tem nada, de novo, sem entrar na discussão de melhor ou pior que a gente pode fazer. Eu posso até fazer uma polêmica depois sobre. Mas, assim, o que o Andreas, o que o Gerson fazia que o Andreas não faz? Nesse momento, nada. Acho que só a proteção que o Gerson tem para girar. Mas não precisa no estilo atual do Renato. Porque o jeito que o André joga, ele enxerga um espaço que ele não precisa virar de costas e segurar e fazer aquela coisa. Assim, a cobertura, a explosão para voltar, tem. O passe, tem. X1, eu diria inclusive que o do Andrés é melhor que o do Gerson. Chegada na área, o Andrés foi estimulado a fazer mais isso mais vezes. Porque o André preenchia mais campo. Né, na Europa, tá? Na Europa, se você olhar, inclusive agora lá o mapa do Gerson, você vai ver que ele é mais limitado, como era quando ele estava na Itália, por exemplo. E o Andrés aqui tá soltinho. Esse gol o Gerson não faria. Dificilmente o Gerson... Essa finalização, essa chapada é de quem conhece a área, de quem teve lá mais vezes perto da área, né? Que foi o Andrés durante muito tempo. Mas, enfim, eu acho assim que a gente em algum momento deu uma superdimensionada, talvez, no Gerson por aqui. Eu acho, tá? Eu acho ele espetacular. Mas eu acho que em algum momento a gente transformou ele num supra-sumo fora de série. Que calma. Mas tudo bem, eu posso concordar com você. Mas aí a gente vai ter que relativizar também, inclusive, o sucesso do Andreas, porque é dentro do mesmo ambiente, com o mesmo cenário, com o time super dominante, muito mais forte do que quase todos os adversários.
Tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Eu acho que o Gerson tem na análise várias outras coisas que o colocam num lugar muito especial. E coisas que parecem bobagem, mas desde o Vapo, desde quem o Gerson não é só a bola, tá? Claro. Não é só a bola. É a avaliação toda de um personagem que construiu um Flamengo dominante. O Andrés chega num Flamengo já dominante, e aí, claro, talvez seja mais fácil o encaixe do Andrés do que foi o encaixe do Gerson, porque o Gerson chega com mais 3 reforços. Né? É metade do time que se constrói ali com ele, Felipe Luiz, Rafinha e Mari. Então eu entendo isso, eu coloco isso na conta. Mas o Andrés, hoje, a pergunta ela é muito objetiva, o Flamengo não perdeu qualidade. Assim. A função, ela segue sendo muito bem feita. E até em termos de característica, aquela segurada, o passe mais lento, o cara que conduz mais a bola, o Diego já estava preenchendo o espaço. Não melhor, mas assim, a maneira, o ciclo do time, ele continuou girando. Agora ele tá mais... Eu só acho que o Andrés, ele faz o jogo andar com mais velocidade que o Diego. Né? O Diego tava bem também, para mim, na distribuição. Do que o Gerson. Isso aí, eu tô contigo e não abro.